Olá, seja bem-vindo ao programa Superviventes. Estamos hoje com Érico Correia para falar para a gente sobre bikes e toda a filosofia por trás disso. Seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado a todos. É um prazer estar aqui hoje na sua estreia, não é isso? Isso, estreia dos Superviventes. Legal. E eu vou falar um pouquinho sobre a minha vida, sobre a bicicleta, que faz parte da minha vida, né? Tá. Meu nome é Érico, eu sou empresário do ramo de bicicletas, sou cicloturista e formado em administração, mas exerço desde me conheço por gente essa paixão sobre bicicletas e tudo mais. Como é que começou isso? Desde quando você gosta de bicicleta, começou a andar de bicicleta, ou como é que desde quando você entrou nesse meio de bike aí? Olha, eu ganhei uma bicicletinha com 2 anos de idade e aprendi a andar sozinho, até porque infelizmente meu pai faleceu um pouco antes, então eu não tive a presença de um pai para me conduzir, então isso foi me moldando a aprender a fazer as coisas meio que sozinho, e aprendi a andar de bicicleta bem cedo, né? Hoje na loja eu vejo que as crianças cada vez mais demoram um pouquinho para aprender a andar de bicicleta, mas eu aprendi cedo e a consertar por iniciativa própria, e isso eu trouxe até hoje e não saí mais dessa área, desse ramo. Eric, nós estamos conversando lá nos bastidores e uma coisa que eu achei muito interessante, porque dentro da supervivência a gente sempre fala que o principal que a gente tem na nossa vida, que a gente adquire, são as habilidades. E você falou que você teve um mestre. Quando é que você passou apenas de uma pessoa que curtia bicicleta para trabalhar profissionalmente com isso? Quem foi o seu mestre? Eu morava em São Paulo, capital, e nós mudamos para Itanhaém. Então eu ainda estava me encontrando com novas amizades, me adaptando ao jeito de viver no litoral, que é diferente para quem vem de São Paulo. Tem um choque cultural, eu ainda um adolescente, então um pouco deslocado. E tinha uma bicicletaria na vizinhança, aqui no balneário. E sabendo e gostando disso, minha mãe falou: filho, vai lá na bicicletaria do senhor João e vê se não tá querendo alguém para trabalhar em meio período. Você estuda e trabalha e faz o que você gosta, porque ela sabia que eu vivia desmontando as bicicletas de casa, etc e tal. E eu fui e ele me deu a oportunidade e me ensinou muita coisa. Eu trabalhei com ele há algum tempo e ele foi meu primeiro mestre, me ensinou muita coisa a respeito de bicicleta. Depois eu tive um segundo mestre, que foi o Ricardo, que é meu padrinho de casamento hoje. Olha que bacana. E o Ricardo, ele me deu muita noção da parte administrativa de ter uma loja. Então eu juntei a parte mecânica, que eu sempre gostei, que foi o seu João, que me ensinou muita coisa, com a parte administrativa que o Ricardo me ensinou. Então eu tive 2 mestres que eu tive a sorte de trabalharem 2 pontos necessários para você ser um empresário, que é o que eu faço hoje. Então o mestre, ele, na minha opinião, é aquela pessoa que dá continuidade para um processo natural, porque ser mecânico de bicicleta, na minha opinião, não é simplesmente uma profissão que você aprende numa faculdade, num curso. É um ofício. Então é necessário que você tenha uma pessoa para te passar esse conhecimento, para você também depois repetir esse processo. E esse é o meu modo de trabalho hoje na loja. Tá. Se você for lá, você vai perceber que eu tenho uma turma de aprendizes, né? São funcionários, registrados, etc. Mas que o comportamento entre nós é mais ou menos o que houve
quando eu fui e quando os outros que vieram antes de mim tiveram como carreira. Você passar o conhecimento e aí continuar essa história com a bicicleta. Tá. Bom, Eric, assim, ó, a gente já falou da criança que era apaixonada por bicicleta, depois começou a montar e desmontar as bicicletas em casa, acabou se profissionalizando, tendo mestres. Quem te conhece sabe que você é um apaixonado por bicicleta, não é que você só trabalha com isso. E a gente tem também aquele cara que um dia pegou e resolveu fazer uma super aventura. Então, dentro do seu conhecimento, dentro das coisas que aconteceram na sua vida, qual foi a aventura mais legal que você fez, que se destacou? Por que você fez isso, aquele momento de vida, e o que aconteceu, para quem não te conhece? Então, Luiz, como você está no dia a dia com a bicicleta, você começa a absorver histórias de outras pessoas também, né? E um dia alguns clientes chegaram com as bicicletas, nós vamos até Iguape. Mas Iguape, eu recém-chegado em Itanhaém, Iguape, o que é Iguape? O que acontece em Iguape? Né? E fui pesquisar e fui observando e eles queriam ir até Iguape. Iguape é uma cidade aqui relativamente próxima, nossa co-irmã aqui de região, né? E tem uma romaria e o pessoal pega essa bike e pedala. Eu sempre gostei de andar de bicicleta, mas não com esse sentimento de chegar a algum lugar, que hoje é o cicloturismo, já está mais divulgado. 20 anos atrás, nem a expressão cicloturismo eu acho que existia, pelo menos para as pessoas que pedalavam. Hoje já está mais organizada essa coisa. Então a gente começou, vamos também. Começamos a conversar com outras pessoas e vamos também para Iguape conhecer. E esse foi o batizado do aventureiro em bicicleta, Érico. Tá. E começamos a ir para Iguape, isso há 20 anos atrás, todo ano, todo mês de agosto, tal. E aí a Iguape começou a ficar perto. E aí, nessa vivência, nessa coisa toda, começamos a planejar novas viagens, novos locais para chegar. E aí foi Aparecida, depois Aparecida do Norte, depois foi Florianópolis. E primeiro era sair da região, depois sair do estado, né? Tá. E aí apareceu o sonho de sair do país na bicicleta. Tá. E aí que essa é a minha maior aventura. Até hoje, porque se der tempo eu ainda vou conseguir fazer uma coisinha um pouco mais distante. Vamos ver. E aí reunimos mais uma galera que estava com afim. Começamos a nos preparar. Hoje tem Facebook, na época era o Orkut. Então começamos a contactar algumas pessoas que também gostavam de fazer a mesma coisa. E a internet facilitou bastante isso. E descobrimos que poderíamos chegar até o Chile, Tá. fazendo a travessia do Atlântico ao Pacífico. E começamos a pesquisar e planejar. Eu tinha que terminar a faculdade, outros colegas tinham que organizar a sua agenda, férias, porque seriam 30 dias em média pedalando. Nós tínhamos já a noção desse tempo, fazendo todo esse estudo de planejamento. E aí colocamos a bike na estrada, resumindo a história, e concluímos a viagem. Entendi. E assim, tem uma reportagem legal na revista lá, depois a gente vai colocar algumas imagens dessa reportagem que foi feita dessa sua viagem. E o que transformou na sua vida essa viagem, dentro do tradicional? Olha, Luiz, você sair de dentro da sua casa, da sua rotina, e se dispor a pedalar durante 30 dias, só você e seus amigos como companhia e a bicicleta, você desenvolve uma visão de mundo muito diferente. Eu li um livro de cabeceira no período de planejamento,
foi o livro do Amir Klink, Tá. 100 Dias entre o Céu e o Mar. Sim. E ele tem um trecho que ele diz do livro que é preciso você sentir o frio para dar valor ao calor, né? Sentir o que é a dificuldade para dar valor ao seu dia a dia. Então você na estrada você sente frio, você sente fome, você sente solidão. Então você vai valorizar a companhia, vai valorizar muito mais a sua refeição e o aconchego, o conforto da sua casa, né? Então, às vezes nós não nos damos conta dessa diferença entre o que tem na sua casa e o que você não tem. Então, e serviu para isso. Seria uma quebra de paradigmas, né? Sim. Tá. Vamos falar um pouquinho mais pra frente sobre um tal de aquário, né? O que um aquário tem a ver com bicicleta? Ah, sim. E tá, voltamos em breve no próximo bloco. Estamos de volta com Érico Corrêa, empresário, ciclista, apaixonado por bicicleta. Nós estávamos no último bloco falando sobre essa grande viagem que você fez. Quais são os preparativos que você tem que ter? O que vocês fizeram para organizar essa viagem? Eu considero que poderíamos fazer como o Amir Klink fez, né, como você comentou. A nossa vida, a gente tem que fazer um certo planejamento para questões fora do tradicional ou questões extremas. Então, no quesito bicicleta, especificamente da bike, o que você fez da bike, o que você fez na bike, o que uma bicicleta precisa ter para poder fazer uma aventura, um deslocamento desse porte? A bike, ela não precisa ser uma bike super sofisticada. Ela precisa ser uma bicicleta robusta, confiável. Então eu escolhi um bom quadro, né? E preparei esse quadro para as necessidades que a viagem teria. E alguns itens de forma até redundante. Por exemplo, um farol, uma lanterna, que eram itens de segurança para você ser visível pelos motoristas. Eles tinham 2 de cada, né? Pilha, sobressalente, essa parte de segurança. Fora alguns acessórios da bicicleta, como paralamas, bagageiros, alforjes, que são aquelas malas que ficam ao lado da bicicleta, que tem comumente naquelas motos, né? Mais ou menos a mesma função de levar apetrechos e levar roupa, levar ferramentas, precisa levar. Nós escolhemos quando você fala em cicloturismo, você tem que pensar da seguinte maneira: curta ou longa distância, o local que você vai pedalar, e você prepara a bicicleta em função disso. Uma bicicleta de cicloturismo, não existe uma fórmula, uma receita pronta. Você tem que moldar. Você acaba adaptando a bike àquele percurso que você vai fazer. Sim, perfeitamente. Então, por exemplo, para ir até Iguape eu não preciso de alforge, né? Mas para ir para o Chile eu precisei. Perfeito. E você, o ciclista, de uma maneira geral, o que ele precisa fazer? O que você indica e aconselha que a pessoa que apenas vai dar um passeio de bike queira fazer uma viagem desse porte? Ou até o que a pessoa precisaria fazer para se preparar no caso de uma situação extrema, por cara ter só
vamos dizer que ele não possa usar mais o carro dele, ou a moto dele, o que você aconselha que a pessoa, como é que ela se prepara fisicamente para poder viver exclusivamente só de bike ou ter uma viagem dessa monta? Para uma viagem longa, como nós conversamos, que foi essa do Chile, que deu 3.500 quilômetros, 30 dias pedalando, sob situações de calor, frio, altitude, porque nós atravessamos a cordilheira, né? Então, o preparo pessoal, ele, além do físico, o psicológico é muito importante. Porque você tem que se desligar do teu mundo. Porque nada pode te fazer com que você abandone aquele sonho. Porque é um sonho, para quem gosta, planejar toda essa viagem e ter essa realização pessoal. Se você deixar alguém te ligar no meio do caminho, deu um problema, né? Não dá. Então você tem que preparar as pessoas da tua convivência para que não te interrompam, para não afetar o teu psicológico. E fisicamente tem que ter um treino, tem que ter assim, ninguém começa a praticar cicloturismo fazendo uma viagem longa. São viagens curtas, tiros rápidos, né? Conforme você vai ganhando experiência de estrada, de autoconhecimento, de resistência, você vai aumentando isso gradativamente. Então, preparação pessoal, física, psicológica e com tempo. Nosso planejamento começou 2 anos antes dessa viagem. Equipe. Eu estou vendo aqui um paralelo muito grande entre supervivência, de uma maneira mais abrangente, e uma viagem grande de bike. A gente tem que se preparar, tem que ter habilidade primeiro, tem que se preparar, tem que conhecer o conjunto das informações, né, de um determinado desafio, mas também ninguém vive sozinho, né? Então a questão equipe, como que vocês se juntaram e como foi esse relacionamento, né? Porque dentro de situações extremas sempre tem um que é o líder, o outro que ajudar, um que não está muito afim, mas o que aconteceu? Qual foi o que você tirou de experiência dessa viagem em relação à equipe? Nós estávamos em 4 nessa viagem, né? Eu, Marco, Pacato, que é o apelido do Alexandre Stanquevicius, não esqueço o nome dele, e o Marcel Liberé. Nós temos a mesma paixão e tínhamos já o mesmo desejo de realizar uma grande viagem, fora outros colegas que também deram apoio pra gente e tudo mais. Dentro da viagem nós tínhamos o seguinte combinado, isso é muito importante. Todos nós éramos autônomos, ou seja, você tem o seu sonho de chegar até o Chile e eu tenho o meu sonho até chegar ao Chile. Eu não posso deixar um problema seu interferir no meu sonho, não por egoísmo, e sim por um acordo mútuo, onde todos entendiam que o teu sonho era tão importante quanto o meu sonho. Então vamos supor que te acontecia uma situação que você é incapaz de pedalar, né? Eu não poderia abandonar o meu sonho para você também, para te acompanhar nessa. Seria, que lindo, maravilhoso, que amizade. Mas vai ficar depois um sentimento de frustração para nós dois. Então nós éramos autônomos. Nós pedalávamos juntos, um ajudando ao outro, mas numa situação extrema havia essa possibilidade de pedalarmos foco sem a companhia de um eventualmente. Um objetivo. O objetivo era o mesmo. Existia assim um coleguismo, assim, um Sim. acordo inicial, mas também esse acordo entre vocês, se um tivesse que parar no meio do caminho, os outros iriam continuar numa boa, sem estresse. Sem estresse, sem um sentimento de culpa, nem nada. Porque Perfeito. haveria depois uma frustração ainda maior de não ter realizado. Perfeito. Se eu arrastasse você porque eu estava com um problema ou vice-versa, éramos dois frustrados. Sim. Né? Sim.
Tá, então no próximo bloco vamos conversar, avançar um pouquinho mais do assunto, mais direcionado à supervivência. Então, Érico, enquanto você estava explicando a sua viagem, vieram duas dúvidas na minha cabeça aqui. Uma em relação à segurança da viagem e outra em relação ao que vocês carregavam. No sobrevivencialismo, nós temos uma questão chamada EDC, para uma coisa muito rápida, ou a mochila 72 horas, e a gente vê isso muito presente nessa história da bike e viagens. Sim, a bike ela tem que ser robusta, tem que ser confiável, né? Você tem que estar bem preparado, psicológico e fisicamente, mas você tem que carregar alguma coisa, né? E o que carregar? Até porque, se você exagerar, né, você perde eficiência. Quanto de peso vocês estavam carregando? Em média 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos entre roupas, barraca, tá, fogareiro, ferramenta, peças sobressalentes, as que nós temos por experiência que costumam dar mais problema. Certo. Né? Alguma alimentação. Alimento também, água bastante. Água, né? Bastante água. Se manter hidratado é importantíssimo. Né? Ainda mais numa região que nós atravessamos, que foi o deserto do Atacama. Houve um preparativo de algumas horas que não foi o mesmo realizado quando nós estávamos ainda dentro do país, do Brasil e em regiões mais povoadas. E a bicicleta tem alguns fatores de segurança que tem que ter redundância, porque quando você está pedalando na estrada, a gente pedalou pelo asfalto, né? Você quer ver e quer ser visto, então você tem que pedalar com roupas claras, e a bicicleta precisa ter um flash vermelho para o motorista te verificar que tem algum ciclista já de longa distância. E segurança do grupo? Nós pedalávamos sempre em grupo, né? Ou procurávamos pedalar em grupo e, eventualmente, de acordo com o ritmo de cada um, isso poderia haver um desagrupamento, né? Mas, como eu falei para você, nós pedalávamos de forma autônoma, então cada um tinha a sua barraca, né? Se houvesse a necessidade de uma pessoa só ficar acampada, não precisaria vou levar uma barraca de 2 lugares, eu e você ficamos na mesma barraca. Não haveria essa possibilidade em função desse planejamento. Érico, tá. No supervivencialismo nós temos várias coisas, principalmente além do planejamento, nós temos que ter as habilidades, temos que ter a previsão de quando o negócio foge da rota, né? Planejou, vocês ficaram 2 anos planejando, ficaram se preparando fisicamente e tal, mas com certeza aconteceram imprevistos. O que aconteceu de imprevisto assim nessa viagem? E uma coisa curiosa em relação à defesa ainda, vocês levaram algum tipo de defesa pessoal, alguma coisa? Tipo, aparecia um zumbi no meio da estrada, o que vocês iriam fazer? Numa viagem como essa, é natural que aconteça algum imprevisto. Então, é previsível, e se não acontecer, algo está errado. Pois é. Tá muito catedrático, então a gente já sabe que algo tem que acontecer. Por mais que você aborde, planeje durante um tempo, como nós planejamos, nós sabíamos que alguma coisa poderia sair do esperado. E nós tínhamos, por exemplo, dentro do nosso kit de viagem,
nós tínhamos o kit de primeiros socorros. Então nós tínhamos anti-inflamatório, analgésico, material de sutura, material para esterilizar, ferimento, etc. Né? Então, graças a Deus não precisamos usar a um ponto mais sério, mas utilizamos. Seguro é bom ter, mas é bom nunca ter que fazer o uso dele, né? É bom ter, né? Tomara que não precise, mas é bom ter. Sim. E no caso do imprevisto meu mais sério, eu tive uma inflamação no tendão de Aquiles e isso começou a atrapalhar o meu desempenho e eu comecei a ficar para trás no grupo e eu senti dentro daquele nosso acordo que eu estava atrapalhando eles. Então nós já estávamos na Argentina e eu decidi fazer a seguinte coisa. Eu me adiantei na quilometragem, eu passei eles, peguei um ônibus e atravessei um pedaço correspondente a um dia de viagem para tratar dessa inflamação. Então tomei analgésico para dor, tomei anti-inflamatório, pomada e fui pedalando, voltei a pedalar num ritmo mais lento, porque eles certamente iriam me alcançar. E eles me alcançaram. Só que desses dias que eu pedalei sozinho, foi a parte do deserto, do início do deserto do Atacama, foram os dias mais intensos, né, para mim essa viagem. Eu consegui absorver toda essa questão de ter como a bike preparada e ter valido a pena o preparo psicológico, porque sem essa capacidade de saber que aquilo era possível e sem ter a bike preparada, eu preparado, não seria possível pedalar sozinho, desagrupado. Não sozinho, havia trânsito na rodovia, né? Pessoas que inclusive apoiaram a todos nós, né? Tem um fator legal nessa parte, que é o seguinte: nós ficamos desagrupados com alguns quilômetros de distância, eu na frente, eles atrás, mas nós conversávamos. Como? Celular, rádio? Não. Caminhoneiro. As bikes tinham a bandeirinha do Brasil e essa rota é usada muito por caminhoneiro brasileiro que vai exportar pelo Pacífico caminhões. Então eles vão rodando nos caminhões, né? E traz muita fruta do Chile para cá também, né? Eu não lembro o que eles carregavam, tá, né? Mas o que me vem muito na cabeça de lembrança, já fazem 7 anos, essa parte do caminhoneiro parar e perguntar: vocês são do Brasil? Aí nós nos comunicávamos, e quando nós sabíamos que estavam indo ou voltando, nós dávamos recados uns para os outros. Olha, inusitado isso, porque dentro da sobrevivencialismo, dentro da supervivência, um dos itens importantes é a comunicação. E vocês fizeram uma coisa meio pombo-correio, né? Isso. Aproveitava o pessoal, a boa vontade do pessoal de ajudar nessa comunicação. A comunicação com o entorno também. Então, fazendo um paralelo para o nosso dia a dia. Então, por mais que você esteja preparado, as habilidades e tudo mais, você tem que ter uma integração com a comunidade, com o seu bairro, com a sua cidade. Sozinho, muito difícil você conseguir sobreviver. E esses caminhoneiros de boa pegavam, passavam informação, traziam isso não estava nem planejado, né? Nós no planejamento não tínhamos nunca pensado numa situação, uma possibilidade dessa. Não, isso aconteceu naturalmente. Então a adaptação também você tem tudo planejado, mas você mesmo que você tenha um plano B ou C, você tem que ter jogo de cintura e expertise de poder ver uma oportunidade e aproveitar aquela oportunidade, né? Foi mais ou menos isso mesmo que aconteceu. Eu me encontrava sozinho, eles sabiam que eu estava sozinho, mas não sabia que distância. Para nós mantermos um mínimo contato, os caminhoneiros serviam para esse propósito, né? Muito bacana. Sem dizer também de uma possível água. Eles tem água gelada aqui, davam pra gente, jogava água fora, a velha que estava na bike quente.
Essa sua viagem, do meu ponto de vista, pode se considerar um paralelo à nossa vida cotidiana e fazer uma coisa totalmente diferente, ou numa situação extrema de você mudar totalmente aquilo que você sempre fez. Então, dentro dessa sua experiência, desta viagem, qual é a habilidade que você acha, do seu ponto de vista, que a pessoa tem que ter para poder lidar com as dificuldades ou com o novo? Olha, Luiz, são várias habilidades, se é que pode assim chamar, qualidades, competências, não sei como dizer isso, mas o que me ajudou é ter a humildade e a flexibilidade necessária para pedir informações, reconhecer que você está num local diferente da sua rotina, outra língua, e se adaptar a essa nova realidade que você não está habituado e conseguir o objetivo seu naquele instante. Seja pedir uma água, um auxílio de rota, quantos quilômetros até tal local, né, para você minimamente se posicionar e fazer aquele planejamento aquela data, né? Porque nós tínhamos planejamento um amplo e tínhamos planejamentos diários, né? Então, para cumprir esse planejamento diário, você precisava de alguma informação, e você num outro local sem uma flexibilidade em se comunicar e ter a humildade de aceitar aquilo que as pessoas podem te oferecer, fica difícil. Essas são as competências, eu acho, principais no meu caso de uma viagem solo, de bicicleta, solo nesse instante, porque, só abrindo um parênteses, o Marco, ele era o único que falava espanhol, que fez curso durante esses 2 anos, teve tempo para se preparar, adquirir no quesito língua, mais uma habilidade, né? No quesito língua, nós que não falávamos nada em espanhol, conseguimos aprender alguma coisa nesses dias apenas. E funcionou. E qual é a conclusão que você tira disso tudo? Nós deixamos uma palavra em suspenso lá atrás chamada aquário. Eu tenho um termo que eu uso, mas você usou esse termo muito interessante. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso? O aquário que a gente conversou aquele dia é o seguinte: nós, enquanto cidadãos, eu me vejo e vejo a sociedade dentro do aquário. Nós vemos algo pela transparência do vidro, só que nós temos ali um limite, e nós vamos se adaptando, tal como um peixe, a este limite, embora enxergamos do outro lado. E um peixe, ele se acomoda tanto àquele espaço, seja qual ele for, e ele não percebe que ele pode de repente dar um pulo fora do aquário e respirar um ar diferente, né? E eu considero essa viagem, fazendo essa analogia, eu era o peixe. Eu consegui dar um pulinho fora do aquário, mas eu voltei. Eu continuo trabalhando dentro do sistema, tendo que pagar minhas contas, etc e tal. Mas eu percebi que é possível sim você sair, né? Basta você ter um desprendimento. Pode ser um pulinho apenas para fora do aquário, mas é importante que todos nós um dia fazemos isso, né? Façamos isso, mesmo quem não fez. Então, pelo que eu sinto, assim, depois que você tem esse gostinho, você vai querer dar outros pulos fora d'água, né? Ah, sempre. É importante demais dar esse pulinho fora d'água. Então, gostei muito da sua analogia aí sobre o aquário, e eu, aqui o mote do programa, eu falo o seguinte, que a caixa é alta, mas não tem tampa. Então, por mais que você esteja preso no sistema, o sistema queira abafar, se você ousar
de subir a lateral da caixa, olhar por cima da caixa e pensar assim, não, eu posso pular daqui de dentro e fazer coisas diferentes e pensar de uma maneira diferente. Obrigado. Obrigado você. Por você vir ao nosso primeiro programa e passar a sua experiência maravilhosa como pessoa, como profissional, como ser humano e enriquecer tanto uma nova visão, um novo ponto de vista com um instrumento que é tão fantástico que é a bicicleta. Muito obrigado pela presença e obrigado até a todos. mais. Obrigado a todos.